Fala gente, tudo certo? Bearish Market aqui na área com mais um vídeo aí para vocês aqui no canal, porque o investidor inteligente faz dinheiro mesmo com o mercado caindo, né? Hoje para falar da importância dos big players e de nadar no rastro deles, né? Como aqueles peixinhos que ficam em volta dos grandes tubarões. Acho que você já ouviu essa analogia algumas vezes aí, principalmente quem pratica o day trade, né? Então vamos lá, gente. Para chegar até aqui, tirar o proveito dessa aula, cadastro na corretora, plataforma, assistir às aulas, aula 20 e todas as que antecedem, tá? A gente já tem aula demais aí postada para eu ficar dizendo qual que tem que assistir, qual que não tem que. Assiste todas até aqui porque eu fiz esse conteúdo pensado para ser passo a passo, tá? Então vai lá, assiste tudo para depois entender onde que esse vídeo se encaixa. Até agora nós já vimos então, né? Para entrar na corretora, como baixar e contratar a plataforma, diversas ferramentas de análise técnica, a primeira estratégia usando nossas ferramentas, ativos para operar, definir nossa meta e estamos prontos para o mercado abrir. Já vimos na última aula como que a gente se prepara para isso. Mas quando ele abre, gente, a gente tem que ter noção do nosso tamanho comparado com os tubarões que existem lá fora esperando. Então, finding momentum stocks. Tipo, procurando ações de grande impacto, de grande relevância. Né? Então imagina que a gente é um monte de sardinhazinha procurando alguma coisa para atacar e tem os tubarões nadando aí. Eles têm muito mais experiência, eles são maiores, eles acham a comida mais fácil. Então não sei se deu para fazer uma boa analogia, mas por que não ir no rastro deles, né? Muitas vezes o que a gente quer é um pequeno pedacinho do grande montante que eles vão abocanhar. Quem que são esses tubarões aí, né, gente? Que todo mundo tanto fala de tubarão pra cá, tubarão pra lá, investidor sardinha, investidor tubarão. Gente, são bancos, são tesourarias, são fundos, são investidores institucionais, são pessoas fazendo operações de proteção de capital, de hedge, que a gente chama. Então o que eles estão buscando, gente? Fazer day trade para bater uma meta diária de R$100? Lógico que não. Muitos então fazem operação de hedge, de proteção de algum grande investimento, como eu comentei. Principalmente usando dólar e mini dólar, gente. Lembra-se que a gente está operando contratos futuros. São ativos que basicamente existem para este tipo de operação de proteção. Os traders é que foram evoluindo para pegar carona nessas grandes operações. Então o módulo de jogar do day trader hoje ele é justamente para pegar o rastro dessas grandes movimentações. Por exemplo, uma empresa daqui a pouco ela trabalha com exportação. Vamos supor que seja uma empresa grande, uma multinacional. Tu fechou um pacote de exportação, mas tu tem receio de uma grande volatilidade cambial. Tu vai lá e tu compra um contrato de dólar futuro para congelar esse valor de dólar agora. Então, se o dólar oscilar muito lá na hora que tu for vender realmente tua mercadoria, tu tá protegido com a compra de moeda que tu fez, tá? Com isso a gente pode avaliar o mercado um pouquinho melhor. Mais uma analogia, gente. Imagina que tu é um surfista, tá? E vem uma onda gigante. Não tem por que tu ir contra ela, né? A chance de tu se quebrar é enorme. Então, ou tu surfa a onda junto, ou tu fica de fora observando. É as duas opções que tu tem. A onda gigante foi feita pelos big players. Então eles têm tamanho poder de movimentação de capital que eles formam essa enorme onda. A partir do momento que 1, 2, 3 big players propelem aí a operação para cima ou para baixo, que seja a direção, é formada uma onda gigante dessas. Então não adianta tu sozinho querer nadar contra, tu vai se quebrar. Então ou tu vai junto, ou tu fica de fora só na observação. São as duas opções que tu tem. Para monitorar esse mercado, gente, a gente tem maneiras de tu observar essas ondas sendo formadas, tá? Uma delas é o Times and Trades, da Nelogica. Mesma plataforma que faz aí outras plataformas de operação, tá? A mesma desenvolvedora. Ela mostra claramente os grandes volumes de operação abertos por operador. Então, por trás lá da corretora, quem que está operando? Itaú, JP Morgan, BTG. Então tu vê ali, por exemplo, no gráfico que nessa linha ali o BTG foi o que fez gigantescamente um aporte de capital. Então ele está puxando a operação para cima. Tá aí o site aí da Nelogica, tá, gente, que é o Times and Trades, para quem tiver interesse. Tá? Ele traz gráficos aí de abertura do volume vendedor e comprador.
em cada um que está no rally. Isso aqui, gente, tá? É uma ferramenta para quem já é mais avançado. Tá? Se tu está começando, se foca em aprender o básico primeiro, porque não adianta tu ter um monte de informação na tua mão se tu não sabe usar. Daqui a pouco tu está recém começando a aprender a usar uma lixadeira e tu vai lá e compra um centro de usinagem. Tu está tirando a tua primeira carteira de motorista e tu vai lá e compra uma Ferrari. Vai com calma, gente, tá? Às vezes tu vai ter uma baita de uma ferramenta na tua mão que às vezes vai até te confundir. Que tu vai olhar isso aqui e tu não vai saber interpretar direito. Então, para usuários mais avançados, o Times and Trades é bem interessante. Inclusive, a maioria das empresas que tem mesa de operação utiliza para monitorar os movimentos dos big players, inclusive os próprios big players, para poder ver o que os seus concorrentes big players estão fazendo. Outra maneira, gente, é pelo próprio book de ofertas da tua plataforma, tá? Tá aí o MetaTrader 5, tá ali mostrando, né? Só que tu não tem nomes ali e tu só tem lotes próximos de entrar. Então tu fica com uma visão bem mais limitada, mas ainda assim é uma visão do que tá para entrar na sequência. Alguns pontos para a gente entender aqui, gente. No mínimo, o book de ofertas tu precisa ter na tua tela. Tá? Pelo menos as ordens de venda e compra que vão entrar, tu precisa ter ali do ladinho para ter isso aí bem claro. Tá? Isso vai impactar no volume de operação. Já falamos da relevância do volume lá atrás. Cuidado ao se basear nas operações dos big players, tá, gente? Porque eles também lutam entre si e tu não tem como avaliar quem é o mais forte. Até porque nem sempre o mais forte é o que quer entrar mais pesado naquele duelo, vamos chamar assim. Em operações de proteção, gente, às vezes ganhar a luta nem sempre é o foco. Tá? Então, se daqui a pouco, por exemplo, aí, um big player entrou comprado em 5 mil contratos de dólar a 5,25 e o dólar está em 4,70. Se ele entrou numa operação de proteção para uma outra operação de exportação de capital, ele não está se importando que ele perdeu esse montante, porque o objetivo dele não era lucrar com essa operação de trade, era proteger uma outra operação dele. Então cumpriu o que ele precisava. Então logo esse cara não está preocupado em ganhar de outros big players ou de qualquer outra coisa, de ter lucro com operação. Ele está preocupado em proteger outra operação dele. Então para ele tanto faz, tá? Só que entendam que para esse cara tanto faz, mas para ti day trader importa muito. Se tu tá com um cara aí que tá com uma velocidade assim tão para baixo e daqui a pouco outros big players entram puxando mais para baixo e tu tá comprado, tu vai ser estopado. Então muito cuidado, gente. Tu precisa avaliar bem a movimentação dos big players, mas não é simplesmente olhar, esse cara aqui gigante vai comprar, hoje eu vou ir atrás do rastro dele. Tem que ter cuidado o ponto que tu vai entrar e o ponto que tu vai sair. Então as nossas estratégias que a gente viu até agora seguem se aplicando. Aqui a gente está agregando a visão de que existem operadores gigantes aí no nosso mercado brasileiro que estão entrando comprados e vendidos por diferentes motivos. Muitas vezes sai até nas próprias notícias o porquê que esses grandes investidores estão fazendo essas movimentações. Então tu pode ficar de olho, tu vê ali Itaú, daqui a pouco, Itaú vai comprar uma grande quantidade de dólar. Tu já sabe que o dólar e o dólar futuro podem ser afetados, tá? Resumidamente, gente, tu precisa estar de olho na onda. Não necessariamente tu vai ficar nela até o fim, não necessariamente tu tem que saber quem criou ela, mas se tu for subir nela, tu não quer cair. Tá? Então se tu está começando, tu não precisa gastar com Times and Trades, mas cria o hábito de ver o teu book de ofertas. Aqui entra também uma estratégia chamada de tape reading. Isso é um assunto para uma aula específica, porque é um outro nicho de avaliação, além da análise gráfica, da análise técnica, tá? Deixa nos comentários caso vocês queiram um vídeo sobre isso. Entender o que os big players estão fazendo só te trará mais resultados se tu souber onde entrar e onde sair com as nossas ferramentas das aulas anteriores, gente, tá? Então, tudo aqui que eu trago vem para somar. A gente já tem todas as ferramentas na mão. Com esse vídeo eu estou só abrindo os olhos de vocês para as grandes movimentações de mercado que acontecem. Às vezes tu tá ali no teu book de ofertas e tu vê 100 contratos, 50 contratos, 800 contratos, 1.900 contratos e tu fica assim, meu Deus, de onde é que veio isso? É uma movimentação de mercado de um big player, muito provavelmente. E, como eu comentei antes, gente, dólar e índice Bovespa são muito operados para proteção de capital.
volátil, principalmente o dólar, gente. Muitas empresas que trabalham com exportação ou importação utilizam a compra de dólar futuro para se proteger do, por exemplo, uma grande alta ou uma grande queda do dólar, se tu vai exportar ou se tu vai importar. Daí depende do princípio que tu quer. E o interesse deles muitas vezes não é fazer dinheiro com a operação, mas sim proteger outra operação mais importante do que essa. Então tu tem que saber surfar na onda dele. Daqui a pouco ele te deixa um rastro ali com outro objetivo, mas tu pega um pouquinho desse rastro para fazer tua meta diária e cai fora, tá? Gente, nas próximas aulas então vamos ver os impactos também das notícias e do payroll, tá? Outros grandes indicadores aí junto com os big players. Mensagem do dia: procure nadar com os tubarões e não com as sardinhas, né? Tudo a ver aí com o nosso vídeo de hoje. Dúvidas que possam ter ficado, deixa embaixo nos comentários, se inscreve no canal se ainda não está inscrito, deixa o teu gostei, segue nas redes sociais, tudo isso é de graça, tá, gente? E ajuda a gente pra caramba aqui a crescer com o canal, tá? Obrigadão por ficar comigo até aqui nesse vídeo e forte abraço!